Olá a todos! Mais um vídeo aqui para o canal, dando continuidade aos rankings, se aproximando dos 50 rankings, perto da metade da meta estabelecida de fazer 100 rankings. E hoje, antes de eu começar a falar da banda escolhida para falar do pior ao melhor álbum, eu gostaria de fazer um pedido aos meus inscritos aí que acompanham o canal. Faz uma semana que eu comecei um clube de membros assinantes. Então, a partir de agora, quem tiver interesse pode se tornar membro, entra no perfil aqui, né, clica em Seja Membro e escolhe entre as 3 opções. Cada uma delas dá direito a alguns benefícios. Começa com R$ 2,99 por mês, passando por R$ 4,99 e o valor mais alto é R$ 7,99. Eu vou fazer lá, por exemplo, entre outras coisas, não apenas isso, 10 rankings exclusivos, além desses 100 que vão ficar para todos aqui. Então esses 10 rankings só serão mesmo para os inscritos. E já tem inclusive um aqui no canal, né, que é do Guns N' Roses. Hoje mesmo eu vou gravar mais um, que será do Nirvana. Então, quem entrar lá, quem se cadastrar, já vai ter acesso a esses vídeos. É uma opção, né? Logicamente, eu de antemão agradeço aí a quem optar por se cadastrar. Já tem pessoas que já se cadastraram. Agradeço a cada um que fez isso. Então, a partir de agora, você pode se tornar um membro assinante do canal. Dito isso, vamos começar a falar hoje do ranking de uma banda que eu considero única em sua sonoridade. Porque, lógico, que ela se inspirou em outras bandas, em outros artistas, mas ela tem uma sonoridade meio que exclusiva, porque não existe nenhuma banda que seja exatamente igual a ela, né? É uma banda que tem uma identidade, uma cara muito própria. Eu estou falando do Grand Funk Railroad, uma banda surgida em 1969 em Michigan, nos Estados Unidos. Antes já existia a banda, né? Mas era com outros nomes. Ela foi se desmembrando e em 1969 é que o Grand Funk se tornou uma banda muito conhecida nos Estados Unidos. Logo de cara eles estrearam no Atlanta Pop Festival e roubaram a cena, né, pela performance deles. E a partir de então o empresário Terry Knight começou a cuidar da carreira do Grand Funk e eles foram um sucesso de público, embora a crítica descesse o sarrafo neles. Era muita crítica negativa, criticavam a sonoridade, diziam que era muito tosco, mal feito, mas o público não pensava dessa forma e o Grand Funk foi uma das bandas mais bem sucedidas naquele período. Muito por conta, ali em 1969, bate com o final dos Beatles, né? Os Beatles estavam encerrando a carreira, então havia aquele meio que vácuo ali, naquele momento, e o Grand Funk aproveitou muito bem e ganhou vários discos de ouro, de platina dupla, enfim, teve uma carreira muito bem sucedida naquele período entre o final da década de 60 e início da década de 70. Eu vou falar aqui de todos os álbuns de estúdio, lembrando, né, que são apenas os álbuns de estúdio. E o primeiro álbum que eu vou falar, eu não tenho na minha coleção, que é o What's Funk. É o último do Grand Funk, de 1983. Eu não gosto desse álbum, nunca me animei a ter ele. Se eu encontrar por aí, talvez por uns 10, 15 reais, eu talvez até compre. Ele não é exatamente uma porcaria, mas ele destoa completamente do que o Grand Funk fez. Tem muito sintetizador, tem muita ali bateria eletrônica, e isso aí até ficaria bom numa banda de pós-punk, de techno pop, mas não numa banda como o Grand Funk. Então, por perder a identidade,
foi um álbum que eu não me interessei em ter. Por isso, fica em último aqui para mim. Então, eu não tenho o What's Funk de 1983. O próximo álbum que eu vou mostrar para vocês é o Born to Die, 1975. Esse é um álbum meio confuso do Grand Funk. É um álbum também que, comparando com tudo que o Grand Funk produziu anteriormente, ele destoa muito também. Esse álbum fica um pouco ali perdido, podemos assim dizer. Lógico, tem músicas boas, a faixa título é uma música bem bacana, Politician também, mas de forma geral, um álbum que fica abaixo, numa discografia que é quase toda perfeita, tirando alguns senões como o What's Funk e esse aqui, eu diria que os próximos álbuns já pode-se dizer que são todos de bom para ótimo e daí posteriormente de ótimo para excelente. E o Grand Funk, o que ele tem de identidade, que eu falei no começo, que torna uma banda única, é o fato dessa mistura do rock clássico com influências ali da Motown, né? Muita soul music, aquela maneira, aquele groove, né? Que o Grand Funk tem, que torna a sonoridade bem especial. O próximo álbum é o Grand Funk Lives, de 1981. Durante muito tempo, esse álbum aqui me causou uma confusão, eu reconheço. Eu achava que esse álbum era um álbum ao vivo. O título, né, me levava a entender dessa forma. Muito tempo depois é que eu fui descobrir que era um álbum de estúdio, né? E é um álbum bom sim, já um Grand Funk mais moderno, podemos assim dizer, iniciando ali a década de 80, mas com músicas boas também, né? Não à altura dos maiores clássicos, mas ainda assim um álbum que vale a pena conhecer. Na sequência vem o All the Girls in the World Beware. Esse álbum, o que chama atenção negativamente é essa capa aqui feia, né? Mas que o conteúdo do disco, por si só, é um disco bom, é um disco que tem composições boas, algumas até bem inspiradas, mas é um disco assim que ele é mediano, né? Ele tem composições ótimas, ao mesmo tempo tem composições que ficam um pouco abaixo. Então por isso fica nessa posição. Na sequência vem o Phoenix, de 1972. Esse álbum aqui, ele peca um pouco, talvez ali a saída do Terry Knight como produtor da banda tenha pesado um pouco. E aí eles colocaram esse símbolo aqui, né, da Fênix, né, justamente porque era um renascimento, era como se a banda tivesse ressurgindo das cinzas. E foi exatamente o que aconteceu nesse álbum. Ele é um pouco mais pendendo para o instrumental, mas também tem composições boas de forma geral, e é um álbum já de bom para ótimo, já vale muito a pena conhecer. A partir de agora, eu acho que todos que eu vou mostrar aqui são de muito bom para ótimo mesmo. Então, e daí os indispensáveis. Aqui começa com Shine On. Shine On, esse álbum aqui vinha com um óculos tridimensional aqui, né, na capa. Um álbum que se destacou principalmente pela cover, né, pela versão The Locomotion, da Carole King, que ficou ótima, por sinal. É o maior destaque desse álbum, um álbum de uma qualidade ali padrão Grand Funk. 1971 temos o Survival. Aqui também um álbum da fase áurea do Grand Funk, então não tem erro. Esses primeiros álbuns do Grand Funk são todos sem exceção, todos ótimos, e o Survival não é diferente. Aqui também tem uma versão, Gimme Shelter, né, a versão do clássico dos Rolling Stones, que ficou muito bom também com o Grand Funk. Alguns até preferem com o Grand Funk, eu não chego a esse ponto, né, mas eu conheço gente que diz que a versão do Grand Funk ficou melhor. Aqui tem Country Road, Feeling Alright, um discão, vale a pena conhecer Survival.
Na sequência, a estreia da banda, On Time, de 1969. O Grand Funk já chegou mostrando que não estava para brincadeira. Baita estreia. Músicas como Are You Ready, Into the Sun, Heartbreaker. Um discão, uma estreia para lá de convincente. A partir de agora, eu vou mostrar aqui os 5, o top 5, né? Para mim, os 5 melhores, os discos indispensáveis mesmo. Quem quiser conhecer Grand Funk, não que esses que eu mostrei, porque aí entra a questão de gosto, talvez alguém possa até ter entre seu favorito algum desses álbuns que eu mostrei e não tem nada de errado nisso. Mas para mim esses 5 aqui são os indispensáveis de Grand Funk. O quinto lugar é o Close to Home, de 1970. Discão também, o terceiro álbum da banda. Aqui os destaques são vários, mas Get It Together é uma música legal. I'm Your Captain, uma música bem longa, mas que não deixa em momento nenhum a peteca cair. O som é pauleira o tempo todo, impressionante mesmo. I'm This Lady também, é um descasso. Enfim, é um clássico sem defeitos, Closer to Home, de 1970. Quarto lugar, o We Are an American Band. We Are American Band. Esse aqui é um disco que foi feito mais para as rádios norte-americanas, ele é mais radiofônico, feito de propósito mesmo para trilhar um caminho ainda mais popular do que o Grand Funk tinha. Esse álbum aqui, eu até vou abrir ele e mostrar, a primeira versão dele vinha em vinil dourado, né? Muito raro atualmente encontrar, né? A primeira prensagem vinha dessa forma. Então, é também uma curiosidade, né, da época. Vale a pena ir atrás para quem coleciona LPs, né? E é um discão também, a faixa título se tornou um clássico, eles afirmando que eles eram uma banda norte-americana com orgulho, né? Ali naquele momento eles estavam mostrando, né, talvez numa resposta aí ao que foi a invasão inglesa, eles afirmando categoricamente, nós somos uma banda norte-americana. Em quarto lugar, em terceiro lugar. Em terceiro lugar, agora abrindo o pódio, vem o Good Sing, Good Play, produzido por ninguém menos que Frank Zappa, né? Frank Zappa veio aqui e o disco tem uma cara meio do Zappa nesse álbum. Ele conseguiu trazer um pouco da sua sonoridade pro som do Grand Funk. E eu achei ótimo. Por isso que coloco aqui em terceiro. Talvez alguns aí vão discordar, mas não tem problema. Eu acho esse disco sensacional. Abre com uma pérola aqui, pop, né? Que é um pop, claro, dentro da sonoridade do Grand Funk, que é a Just Could Wait, musicão. Na versão em CD, quem quiser adquirir, tem uma música bônus chamada Rubberneck, que ficou de fora, talvez, aqui do tracklist original, por ter muito a cara do Frank Zappa. Mas é uma música que vale também muito a pena correr atrás, quem quiser ir atrás da edição em CD. Rubberneck é uma musicão. E esse disco aqui merece ficar em terceiro lugar, Good Sing, Good Play, de 1976. Em segundo lugar, para mim, o Grand Funk, de 1969, o popular Vermelhão, né? Conhecidos por muitos assim popularmente como Vermelhão, é um álbum assim tosco, mas no bom sentido. É impressionante a linha de baixo. Quem gosta de baixo, né? Quem gosta da sonoridade do contrabaixo, tem que ouvir esse disco e ficar de queixo caído com o que foi conseguido ali com o Mel Shaker, né? Que aliás eu não falei aqui, a banda é formada pelo Mark Farner, né? Guitarrista e vocalista, o Don Brewer, que toca a bateria, né? E o Mel Shaker, que é um baixista fora de série. Então é um power trio sensacional, é um power trio que surgiu também em resposta aí aos ingleses, como eu falei, né? Fazendo ali o que o Cream
fazia na Inglaterra, né? O Grand Funk também veio fazer de uma forma mais ainda visceral. Então, é um álbum fantástico aqui. Quem não conhece, eu aí indico conhecer esse álbum aqui, porque realmente é pauleira. 1969, uma sonoridade dessa aqui impressiona, e principalmente prestem muita atenção na linha de baixo. É uma das linhas de baixo mais interessantes da história. E para fechar, né, o primeiríssimo lugar, E Pluribus Funk, de 1971. Um discão, né? Aqui a moeda saiu com 1972, mas o disco foi lançado em novembro de 1971. Esse disco aqui, né, como vocês estão vendo, saiu em formato de uma moeda, né, imitando um dólar norte-americano, né. E é um disco também sensacional. Abre com Footstop Music, People Let's Stop the War, né, mostrando o lado político do Grand Funk. Tem uma faixa aqui que encerra o álbum chamada Loneliness, que é sensacional. Inclusive o John Lord do Deep Purple disse que essa foi uma das melhores fusões entre orquestra e o rock. Tá aqui nesse álbum, no E Pluribus Funk. Um discão histórico, para mim, a obra-prima do Grand Funk. Claro, o Vermelhão, o Closer to Home, We Are American Band, o Survival, enfim, também são obras-primas, mas para mim esse aqui é insuperável. E para fechar, não poderia deixar de indicar também, quem não quiser comprar tudo, ou quem não quiser ter alguma coisa do Grand Funk, se bem que essa coletânea que eu vou mostrar é bem complicada de encontrar. É 30 anos, 30 Years of Funk, de 1969 a 1999. São 3 álbuns, bem legal mesmo aqui, você abre aqui, né? Então são 3, cada um com a face, né, do Power Trio, né, do Mark, Don e Mel. E aqui, a grande sacada é que eles voltaram, né, na década de 90, a formação original voltou, né, depois de ficar tantos anos parado, e eles lançaram 11 músicas inéditas, além dos sucessos. Então aqui são 27, 45 músicas, sendo 11 delas inéditas. Então, quem encontrar isso aí dando sopa em algum lugar, acho bem difícil isso acontecer, mas não deixe de comprar. Vale muito a pena adquirir 30 Years of Funk para quem não tem nada e quer ter em formato digital. Ou então, né, vai lá e ouça no Spotify, no Deezer. Também, obviamente, hoje existe essa possibilidade, o que facilita muito quem não tem, né, quem não quer colecionar ou quem não está disposto a começar uma coleção agora em razão do preço, o que é plenamente aceitável. Gente, então eu estou terminando aqui mais um ranking. Agradeço a todos aí de coração. Fica aí mais uma vez o convite para se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, comentar, compartilhar e se tornar membro também, assinante, se assim o desejarem. Era isso por hoje, um abraço e até o próximo vídeo.